Que bom estarmos mais uma vez juntos na presença do Senhor, neste último dia de nossas conferências, neste dia 10. Hoje, pela graça de Deus, está a Igreja Primeira Batista em Socorro, completa seus 53 anos de organização. Uma data marcante na vida da Igreja, em sua trajetória de crescimento, em sua trajetória de missões, em sua trajetória de vidas. Nossa palavra de gratidão a Deus por cada membro da igreja, por cada congregado, por tantas vidas que têm cooperado com esta obra missionária que é a Primeira Igreja Batista em Socorro. Nós queremos dizer que esta noite o nosso querido pastor Ney Ladeia estará trazendo a reflexão da noite para nós nesta semana de conferências. Pastor Ney Ladeia, missionário da Junta de Missões Mundiais, é diretor executivo da Associação das Igrejas Batistas Brasileiras na América do Norte. Também diretor executivo da Ordem dos Pastores Batistas Brasileiros na América do Norte. Por isso a nossa alegria de ter o pastor Ney Ladeia como amigo, um grande amigo, tem nos acompanhado como pastor de longas datas. A Igreja Primeira de Socorro, ela tem essa gratidão em receber o pastor Ney como mensageiro do dia do seu aniversário. Até porque um pastor missionário que colocou sua vida a trabalhar em outras terras carentes da palavra do Senhor. E eu creio que a palavra do pastor tem enriquecido e enriquecerá muito mais ainda nossas vidas. Muito obrigado, pastor, pela sua vida. A igreja, que estejamos atentos a todo o culto desta noite. O coral estará louvando, aliás, o grupo dos diáconos, que estejamos assim na dispensação do Senhor. Vamos orar neste momento. Ó Deus, obrigado por mais essa oportunidade. Abençoa, Deus, este culto mais uma vez. Recebe a nossa adoração. Vai abençoando cada um que está na live, que está nas redes sociais, que estão sendo, Senhor, abençoados por cada palavra que temos ouvido. Que o Teu Espírito Santo fale aos corações, no nome de Jesus. Amém? Bom culto, amados. Que Deus esteja em sua vida. No final estaremos trazendo a palavra de gratidão. Deus abençoe a todos. Graças e paz, amada igreja. Irei fazer uma leitura bíblica que se encontra nos Salmos 126 e irei ler do 1 ao 6, que nos fala assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, com as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Palavra do Senhor para edificação, da nossa vida. É uma palavra de gratidão a Deus. E eu louvo a Deus pela igreja, A Primeira Igreja Batista em Socorro. É uma alegria muito grande estar falando e dizer que nos alegra muito fazer parte dessa igreja
Estamos comemorando 53 anos de existência aqui nessa comunidade. E é uma igreja que tem referência na comunidade. E para nós fazermos parte da membresia dessa igreja, é um prazer, uma alegria muito grande falar das maravilhas que Deus tem feito em nosso meio. Assim, falando particularmente de mim, né, que essa igreja tem a ver com minha vida, né? Assim, foi aqui que eu me converti, foi aqui que eu me batizei, foi aqui que eu conheci a minha esposa, foi aqui que eu me casei, né? E hoje eu tenho minha família, eu, minha esposa e meu filho aqui na igreja. Então, essa igreja faz parte da minha vida, né? E eu creio que é um referencial aqui na comunidade. Por isso, é um prazer, uma alegria muito grande nesse momento falar da igreja de Socorro. E eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito no meio da igreja. Amém? Estaremos orando. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto. Grato a Deus por tudo. Amém? Oremos. Amantíssimo Deus, Pai bendito, Pai de amor, nós te louvamos, Senhor, por esse momento que o Senhor preparou para estarmos juntos, Pai. Primeiramente, ó Pai, para te agradecer pelas imensas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, ó Pai. Tem nos dado graça, tem nos dado misericórdia. Em especial, Pai amado, por mais um ano de vida deste lugar, ó Deus, da primeira igreja Batista em Socorro, ao qual o Senhor constituiu, ao qual o Senhor tem abençoado, tem sustentado, apesar das dificuldades, das lutas, mas estamos de pé, graças à tua misericórdia. Abençoa, Pai amado, a tua imensa, Pai, membresia dessa igreja, Pai, que eu creio que tem um coração grato por cada um ter recebido uma bênção tua, Senhor. Oh, Deus, a nossa palavra é só de gratidão a Ti, por tudo que o Senhor já tem feito e ainda mais que tem a fazer no meio do Teu povo. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, amados, da parte do Senhor Jesus. Minha palavra esta noite é palavra de gratidão a Deus pela vida da nossa igreja. 53 anos de ministério, 53 anos de abençoar vidas, né? E eu não poderia deixar nesse momento de agradecer a Deus pela vida da nossa igreja, pela vida missionária da nossa igreja, aonde eu aqui faço parte há 31 anos. Eu cheguei aqui ainda criança, né? Me batizei há 27 anos atrás e hoje estou aqui. Foi aqui que eu tive um chamado missionário, foi aqui que eu aprendi a liderar. Aos 13 anos de idade, eu já era líder das mensageiras do rei da nossa igreja, líder da união de adolescente. Então foi aqui que eu aprendi o que é um ministério cristão, o que é um chamado de Deus para a vida cristã. E eu gostaria nesta noite de glorificar a Deus pela minha igreja, pela igreja que eu amo, pela melhor e a maior igreja do mundo. Uma igreja missionária, uma igreja com visão ampla do ministério missionário. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus pela vida da nossa igreja, pela visão missionária que ela tem. Fechemos nossos olhos e oremos assim ao Senhor. Paizinho querido, Paizinho de amor, Pai de toda bondade, de infinita graça, nós te glorificamos e te bendizemos pela tua misericórdia por nossas vidas. Pai amado, nesse momento a minha palavra é de imensa gratidão, Senhor, de imensa gratidão pela vida da tua igreja, Pai, daquela que tu constituiu aqui em Socorro, Senhor. Ó Pai, te agradeço pelos 53 anos de ministério nessa igreja, Pai, a qual tem abençoado tantas vidas, tem cuidado de tantas vidas, Paizinho. Ó Senhor, obrigada, Senhor, obrigada por a
tua igreja existir nessa localidade, Pai. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre a vida do teu povo que faz parte desta igreja, Pai. Obrigada, Senhor, porque sabemos que tu ainda mais vai fazer, Senhor, no nosso meio. Ó Deus, meu coração está de imensa gratidão, Pai. Ó Deus, obrigada, Senhor, porque tu tem levantado obreiros. Ó Deus, obrigada porque tu tem levantado grandes missionários, Pai. Obrigada pela vida missionária da tua igreja, a visão missionária, Senhor. Mesmo em tempos de crise, a tua igreja tem se levantado para proclamar, para clamar a ti e para proclamar a tua palavra, Senhor. Ó Deus, o meu muito obrigada, Senhor, pelo teu infinito amor pela tua igreja. Continua conosco, continua nos abençoando e recebe a nossa gratidão nesta noite. É em nome de Jesus que eu faço essa oração, com o coração transbordando de gratidão por tudo que fizeste e ainda mais vai fazer no meio da tua igreja. Amém.
dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Prezados irmãos da Igreja Batista em Socorro, aí na cidade de Jaboatão, pastor Moacir, meu amigo, que alegria, que privilégio poder participar dessa celebração de aniversário de uma igreja que nasceu bem perto do meu nascimento. Na verdade, apenas 3 meses depois do meu nascimento nasceu a Igreja Batista em Socorro. Somos aí identificados, portanto, até nesse detalhe. Eu quero dizer da minha alegria em poder participar das celebrações de aniversário dessa igreja. Que o Senhor continue a conduzir a história e os destinos dessa igreja. Aliás, falaremos um pouco mais sobre isso daqui a pouco, sobre o agir de Deus na história dessa igreja, no passado, no presente e no futuro. Mas eu quero agora saudar e cumprimentar essa igreja. Eu faço em nome da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Eu e minha esposa somos missionários dos batistas brasileiros, portanto, dessa igreja e das demais igrejas batistas do Brasil, trabalhando aqui junto à Associação das Igrejas Batistas Brasileiras da América do Norte e também junto aos pastores batistas brasileiros da América do Norte, e transmito, portanto, a saudação e o cumprimento aos irmãos das igrejas brasileiras que estão aqui em solo norte-americano, Estados Unidos e Canadá, e também de todos os pastores brasileiros que atuam nessa parte do mundo, nessa parte do continente. Estamos aqui com o desafio gigantesco de alcançar 1,8 milhão de brasileiros que residem aqui na América do Norte, pensando aí em pessoas que falam português, e aí aumenta-se esse número consideravelmente, porque há pessoas de Portugal e de Angola, de outros países do mundo, onde a língua é a língua portuguesa. Nós chegamos certamente a muito mais de 3 milhões de pessoas que têm sido nosso campo missionário e que precisam ser alcançadas com a mensagem do Evangelho, e queremos fazê-lo em nossa língua, na língua nativa de cada uma dessas pessoas. As igrejas batistas brasileiras em solo norte-americano têm crescido, temos investido na plantação de novas igrejas justamente para alcançar um contingente maior de brasileiros e de falantes da língua portuguesa nessa terra. Um campo missionário gigantesco, e peço aos irmãos que estejam orando por essa tarefa. São poucas igrejas espalhadas num território imenso. Estados Unidos e Canadá são 2 dos maiores países do mundo, ambos maiores que o Brasil, inclusive. Se você considera os Estados Unidos, incluindo a parte do Alasca, a área territorial dos Estados Unidos é maior do que a área territorial do Brasil. Canadá, idem. Então, na verdade, são 2 países somados que representam, portanto, mais de 2 vezes o solo brasileiro, e com um número pequeno de igrejas espalhadas nessa imensa área. Portanto, um desafio chegar a essas igrejas, chegar a esses pastores, mas, sobretudo, nosso projeto é alcançar brasileiros imigrantes que residem em áreas desse país onde ainda não há igrejas brasileiras, e nós estamos investindo nisso, temos orado por isso, temos nos empenhado nisso, temos trabalhado por isso. Mas quando nós falamos do trabalho da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, isso é apenas uma gota d'água no oceano, porque, na verdade, nós estamos hoje em quase 90 países do mundo. São mais de 1.800 missionários dos batistas brasileiros espalhados em todo o mundo. A Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira é a 2ª maior agência missionária batista do mundo, atrás apenas da Junta de Missões Mundiais que levou o trabalho para o Brasil, que é a Junta Norte-Americana, a International Mission Board, que há mais de 150 anos, há cerca de 150 anos, chegou ao Brasil e plantou o trabalho batista no Brasil, do qual nós todos somos fruto, somos resultado. E nós louvamos a Deus pela visão daqueles irmãos que há tanto tempo atrás levaram a mensagem da palavra de Deus ao solo brasileiro. E hoje nós brasileiros, através de nossa junta, temos levado essa mensagem a quase 90 países do mundo. Nossa junta hoje atua através de seus missionários nos países mais difíceis do mundo, mais fechados do mundo e mais pobres do mundo.
É bem verdade que isso gera uma certa limitação na divulgação do trabalho missionário, porque há lugares onde temos missionários, mas que não podem ser mencionados, divulgados, e o trabalho não pode ser apresentado, nem mesmo os obreiros que ali estão. Mas se conhecemos mais de perto e mais por dentro o trabalho de nossa junta, nós nos encantamos com aquilo que Deus tem feito, com aquilo que Deus tem realizado, através dos batistas brasileiros fazendo diferença no mundo. Por isso, ao trazer essa palavra de saudação aos irmãos pelo aniversário da igreja, ao trazer essa palavra de cumprimento dos missionários da igreja e dos brasileiros espalhados em tantos lugares do mundo, nós queremos registrar nossa gratidão à Igreja Batista em Socorro por seu investimento em missões. Investimento que é feito através dos dízimos, porque através do plano cooperativo a igreja investe diretamente em missões. Investimento feito através das campanhas missionárias, que eu sei que a igreja realiza regularmente, e apesar de toda a situação vivida por conta da pandemia, nossa campanha de missões mundiais, iniciada em março, está em pleno andamento, e é maravilhoso ver que a igreja decidiu celebrar seu aniversário tendo como ênfase missões. Isso é fantástico, isso é emblemático, isso é muito significativo, é bom ver aí e perceber aí a paixão que os irmãos têm por missões e a percepção clara de que missões é a prioridade, a obra missionária é a prioridade no plano de Deus. Missões são aquilo que Deus mais ama, porque para realizar a salvação do homem foi que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós. E a missão precípua da igreja, a tarefa principal da igreja, é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Então, parabéns à igreja, não só pelo seu aniversário, mas particularmente pela visão missionária da igreja, do seu pastor, e por refletir isso nesse momento. Portanto, eu queria começar deixando esse desafio, que essa paixão pela obra missionária, que esse compromisso com a obra missionária cresça e se desenvolva na vida da igreja dia após dia. E quero lembrar os irmãos o seguinte: igrejas estáveis, igrejas que se desenvolvem, são invariavelmente igrejas que investem na obra missionária. As igrejas mais antigas do Brasil, mais sólidas e que mais se desenvolveram ao longo de décadas, são igrejas que têm visão missionária, são igrejas que investem na obra missionária, porque a essas igrejas Deus abençoa e Deus realiza a sua obra através dessas igrejas, dessas agências suas. Por isso, irmãos, eu queria que estivéssemos atentos àquilo que Deus tem a realizar através de nós. Eu queria aproveitar mais alguns minutos que temos juntos para compartilhar um texto da Palavra de Deus que me encanta e que na minha avaliação tem tudo a ver com esse momento específico vivido pela igreja quando da celebração dos seus 53 anos. Veja bem, aquilo que a Palavra de Deus diz no livro de Josué, conhecemos bem o texto, o capítulo é o capítulo 1, Deus está convocando Josué para a tarefa de suceder Moisés, de substituir Moisés, e de acordo com a narrativa das Escrituras, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Permita-me extrair da situação vivida por Josué
alguns elementos paralelos que nos ajudam a entender a nossa situação como Igreja de Cristo hoje, mas particularmente o momento vivido pela Igreja Batista em Socorro. Quero lhes dizer então o seguinte: primeiro, que aquele momento vivido por Josué é o momento em que ele precisava considerar o legado que recebera. Deus faz referência ao que Moisés fizera. Deus faz referência àquilo que Deus, fizera através da vida de Moisés. Deus faz referência à fidelidade divina já manifesta na vida de Moisés e nas conquistas experimentadas. Eu queria convidá-lo, queria desafiá-lo primeiro nesse instante a olhar para trás. São 53 anos de história dessa igreja. Eu sei que é impossível relacionar tudo quanto Deus fez ao longo dessa história e através dela. Impossível lembrar de todas as coisas. Mas eu quero que você perceba claramente que Deus fez essa igreja nascer. Deus usou pessoas para que ela existisse. Deus tem conduzido essa história, tem colocado líderes usados por Deus na condução dessa história. E Deus, através dessa história, tem abençoado vidas, tem alcançado vidas, tem edificado vidas, tem consolado vidas. A mensagem da palavra de Deus tem sido transmitida de diversas formas ao longo dessa história. Não dá para celebrar um aniversário sem olhar para trás com o coração cheio de gratidão. E não apenas gratidão a Deus, mas orgulho e satisfação por aqueles que realizaram esta obra e escreveram essa história. Gratidão a homens e mulheres que se dedicaram, que deram de sua vida para que as coisas acontecessem. Josué é colocado para assumir uma grande responsabilidade, mas Deus não o faz sem que antes ele olhe para trás e se lembre daquilo que Deus fizera através da vida de Moisés. Esse é o momento em que vale a pena considerar, puxa vida, celebramos 53 anos de história, e como é bom lembrar que ao longo dessa história Deus esteve presente. Como é bom saber que ao longo dessa história Deus usou filhos e servos seus como instrumentos. Como é bom saber que ao longo dessa história Deus alcançou e abençoou tantas pessoas. Certamente muitos dos que foram alcançados e abençoados por Deus ao longo dessa história nem estão mais entre nós, talvez já estejam no céu, outros em outros lugares dessa cidade, desse país, do mundo. Mas a verdade é que pessoas têm sido abençoadas, muitas delas estão agora a nos acompanhar porque são parte dessa história e continuam a escrever essa história. A primeira coisa a lembrar, então, nesse texto, há um legado, há algo a agradecer, há algo a relembrar e há algo a celebrar na história dessa igreja. Mas há um outro detalhe interessante que percebemos claramente. Esse texto não fala apenas de legado, de gratidão, esse texto fala de obediência. Obediência, o grande segredo para que os projetos de Deus se realizassem na vida de Josué seria este. Essa seria a chave, esse seria o caminho, esse seria o segredo, obediência. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, pelo contrário, é preciso meditar nele dia e noite, é preciso não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, é preciso considerar aquilo que a palavra de Deus nos diz, nos ensina, nos determina, estabelece para nossas vidas. É preciso buscar a vontade de Deus permanentemente, é preciso ter o Senhor como Senhor de nossa vida. Ter Deus a dirigir os nossos passos e a conduzir o nosso caminhar. E perceba que isso é verdade no cenário coletivo. A igreja precisa buscar permanentemente a vontade de Deus e ela o faz pelo estudo consistente e profundo das Escrituras. Mas isso é verdade no terreno individual. Cada um de nós, parte dessa família, cada um que faz parte dessa história, precisa buscar a vontade de Deus para a sua vida, o projeto de Deus para a sua vida. No primeiro salmo encontrado nas Escrituras, somos lembrados de que o homem bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A mesma expressão usada por Deus ao conversar com Josué aqui não é mera coincidência. O caminho é o mesmo. O caminho para acertar na vida é a palavra de Deus. O caminho para escolher corretamente é a palavra de Deus. O caminho para dar à nossa vida a direção que deve ser dada é a palavra de Deus.
É aí que a Igreja de Cristo precisa buscar o seu norteador, o seu direcionador. Mas é aí que cada um de nós, membros dessa família, membros desse corpo, cada um de nós precisa também buscar a vontade de Deus para a sua vida em particular. Somente uma vida de devoção pessoal, de conversa com Deus, de oração, de leitura e meditação nas suas palavras, pode nos conduzir ao caminho que Deus deseja que nós trilhemos, ao caminho que Deus deseja que nós sigamos. É preciso celebrar o aniversário dessa igreja, sim, olhando para trás, agradecendo aquilo que Deus fez, mas conscientemente percebendo que o presente precisa ser vivido em observância à palavra de Deus, em obediência à sua palavra. É quando percebemos então que é nas Escrituras que encontraremos a luz necessária para prosseguir. Mas deixe-me lembrar mais uma coisa. Além de esse texto nos lembrar que esse momento como igreja é um momento de gratidão pelo que passou, por aquilo que Deus já fez, de consciência de que obediência deve ser a realidade do presente, esse é também um momento de confiança. É hora de erguer os nossos olhos e olhar para frente. Perceba que o que Deus tem a dizer para Josué é isso: olhe, você vai conquistar essa terra. As promessas que eu fiz estão de pé, você vai ser o instrumento para que o povo entre na terra e a possua. E termina então dizendo que não foi eu que lhe mandei. É preciso se esforçar, ter bom ânimo. Não tenha medo, não se espante, não se assuste. Haverá ameaças, haverá dificuldades, haverá inclusive derrotas, haverá o projeto de conquista da terra, não será só flores, haverá espinhos. No entanto, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aqui mais uma vez eu quero me dirigir à igreja como conjunto, como coletividade, para dizer que os projetos de Deus para essa igreja são sublimes, são grandiosos e são projetos de vitória. É possível avançar com a firme convicção de que Deus nos conduzirá triunfantemente. As promessas de Deus se cumprem. É tempo de avançar, é tempo de prosseguir. Há pessoas que precisam ser alcançadas no bairro onde nós estamos como igreja, na cidade onde nós estamos plantados como igreja, nesse estado, nesse país. É preciso considerar que a ordem de Deus é avançar. E nesse avançar as suas promessas estão presentes. Aliás, Deus nunca dissocia suas ordens das suas promessas. É sempre assim. Quando Jesus diz que é preciso ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele prossegue dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Deus diz a Josué: tu farás a esse povo herdar essa terra, ele diz: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Temos a convicção de que jamais estaremos sozinhos e que Deus nos conduzirá como igreja. Mas isso também é verdade no terreno pessoal, individual. Deus tem projetos para a sua vida, porque Deus tem projetos para a vida de cada um de nós. E nesses projetos possível avançar com a convicção de que não estamos sozinhos. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É possível avançar e prosseguir com a firme convicção de que nós jamais estaremos sozinhos. Eu quero terminar. Deixando com os irmãos alguns desafios. Primeiro desafio: jamais percam de vista que a igreja existe para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, de acordo com 1 Pedro capítulo 2, ali pelo versículo 9, versículo 10. Esse texto maravilhoso que define quem somos como povo de Deus. Quero que você se lembre que a obra missionária precisa ser a paixão dessa igreja. Precisa ser a prioridade dessa igreja. Precisa ser o ponto onde os nossos investimentos são mais colocados e colocados com mais paixão. Salvação de almas é o grande desejo de Deus. Paixão pelas almas é o que Ele quer encontrar em nosso coração. Mas quero dizer também uma outra coisa. Quero desafiá-los como igreja a avançar e a prosseguir. Considerando, sim, as experiências do passado como forma de nutrir nossa confiança e nosso ânimo. Lembrando que a obediência é o caminho para que a vontade de Deus e não a nossa seja buscada. Mas avançando com a firme convicção de que nós jamais estamos sozinhos. Mas eu quero me dirigir também a você.
pessoalmente. Você que faz parte dessa história, dessa igreja, dessa caminhada. E dizer que Deus tem projetos para a sua vida. E esse é o momento de se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, realiza a tua vontade em mim. Muito obrigado por tudo quanto já fizeste. Eu quero te obedecer. Quero ouvir a tua voz. Quero buscar a tua vontade. E quero avançar confiantemente, certo de que jamais estarei sozinho. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Pai. Não temos como agradecer uma história como esta. História da qual nós não temos como conhecer todos os detalhes ou como mensurar tudo quanto fizeste. Mas as coisas que conhecemos já são suficientes para nos fazer perceber o teu agir. Muito obrigado por aquilo que realizaste até aqui. Continua a conduzir a história, os destinos dessa igreja. Abençoa o pastor Moacir e sua família. Continua a abençoar, Senhor, esse teu filho, usando-o nas tuas mãos. Quero pedir, Senhor, pela liderança dessa igreja, mas por todos os segmentos dessa igreja. Crianças, juniores, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos. Ó Pai, que cada membro dessa igreja se sinta desafiado a escrever essa história e fazê-lo com alegria, com dedicação, com empenho e com obediência, para que possamos celebrar juntos, ano após ano, as vitórias que tens ainda a conceder na história dessa igreja. Dá cada dia mais paixão por missões, pela salvação de almas, e torna esta igreja uma agência tua na realização da tua vontade no mundo. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, estamos concluindo assim todos os trabalhos das conferências da nossa primeira Igreja Batista em Socorro, nesses seus 53 anos de organização. Uma alegria grandiosa diante de Deus em poder compartilhar com os irmãos esses momentos, esses 3 dias de conferências, desde quando Deus falou ao nosso coração, trazer para a igreja esse momento de conferências missionárias. Eu não imaginava estarmos num momento difícil, confesso que não imaginava estarmos numa pandemia, não imaginava, mas Deus tinha falado ao meu coração, e esse texto que está em Atos 18, 9, e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Este marcou minha vida nesse período, e este foi o intento que tivemos nesses 3 dias. Especialmente esta noite, nossa gratidão a Deus, ao pastor Ney Ladeia, que reservou um seu tempo no corre-corre aí nos Estados Unidos, aí na América do Norte, não é? Com o seu trabalho missionário na Junta de Missões Mundiais, né? Nesse outro país. Que Deus continue abençoando sua vida, meu querido pastor Ney, juntamente com a nossa irmã Alice Ladeia, toda a sua família. Receba a gratidão da primeira Igreja Batista em Socorro. Queremos também agradecer a Deus por todos os irmãos que nos assistem nas redes sociais, que têm nos acompanhado em todo o tempo. A igreja não parou, queremos recebê-los, assim quando voltarmos no convívio pessoal, mas todas as quartas-feiras, todos os domingos, todas as sextas-feiras, as organizações estão trabalhando, a igreja está numa dinâmica de trabalho, a igreja está unida, vitoriosa, e o apóstolo, ou melhor dizendo, no livro de Atos, nos fala claramente disso, que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e por onde o nome do Evangelho está, no poder de Deus e na unção do Espírito Santo. Então este é o marco da primeira Igreja Batista em Socorro. Nossa gratidão a Deus por tudo. Quero orar encerrando
esse período de conferências, e agradecer mais uma vez ao meu pastor Fernando Brandão, a Lucas Valença e a todos os irmãos de todas as igrejas da nossa associação, nossos colegas pastores da Ordem dos Pastores Batistas aqui do Brasil, secção Pernambuco. A minha gratidão a Deus, porque é muito bom, irmãos, estarmos juntos. E é um coração só que nos leva a vivermos a palavra do Senhor. Vamos orar, sermos agradecidos a Deus. Pai bendito, Pai querido, estamos na Tua presença, Senhor, porque temos esperança viva em Ti. Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus de poder, Tu és o Deus que multiplica a igreja, revitaliza a nossa fé, que nos faz um em Cristo. Por isso, Deus, vai abençoando as vidas que nos escutam. Que cada um, Senhor, seja abençoado por Ti, guardado no Teu poder. E que a Tua misericórdia, a Tua graça e o poder salvífico de Jesus Cristo alcance cada coração, no nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida dos amados. Nesse tempo de pandemia, está sendo tudo diferente. Essas portas fechadas, esses bancos vazios. Ah, quanta saudade! O templo está fechado, mas a igreja permanece de pé, viva em oração e comunhão. Olhando para este lado, lembro da MCM, Mulher Cristã em Missão, sempre alegres e meditando na palavra. Aqui também existe um jardim que floresce a cada oração levada ao nosso Deus. Sinto falta do abraço e sorriso de cada uma. Vou passando entre os bancos, chego no púlpito, olho para o plenário, bancos vazios, mas sei que esse vazio é apenas do espaço físico, pois nossos cultos online, vendo os irmãos mesmo à distância, me faz lembrar que estamos cheios da graça de Deus. Por enquanto, os instrumentos estão sem uso, os microfones não ecoam lindos louvores a Ti, mas continuamos Te louvando em espírito e em verdade. Mais à frente, vejo a porta do gabinete pastoral, aquela sala onde o pastor Moacir nos recebe com oração e sabedoria. Aquela sala que o pastor e diáconos oram antes do culto e depois vão ao púlpito para o início do culto. Ah, não vejo a hora de ver essa cena novamente. Vejo o batistério e penso, continuamos morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Logo mais, passeio pelas salas da administração eclesiástica, secretaria, tesouraria, informática, educação cristã. Lembrei bem dos trabalhos e empenho. Todas as informações trocadas entre os irmãos. Tudo para que Teu nome seja glorificado, Pai. Saio do templo e vou descendo pela rampa. Lembrei das crianças correndo por ali. Falando nelas, bateu foi saudade da sala mais linda e barulhenta da nossa igreja. Os amigos de missões, eles também permanecem em comunhão, participando das lições online que as tias estão passando. Vou mais à frente e vejo outra sala vazia. Aqui são os rapazes, o GAM, Grupo de Ação Missionária. Lembro do riso e compromisso dos meninos com a palavra de Deus. Adiante, passo pela sala dos homens, SMHB, Sociedade de Homens Batista. Aqui são as vozes fortes, debatendo as escrituras. Em breve, verei novamente essa sala cheia, em nome de Jesus. Olho ao lado e vejo a cozinha. Aqui é aquele cheiro bom da pipoca das crianças. Parece até que senti o cheiro do munguzá.
até ri, porque na cozinha a gente come e ri bastante. Por aqui também a gente encontra a zeladoria, sempre prestativa, por lá e por cá. Vou à frente, vejo a sala do hall de bebês. Ah, meus irmãos, esses pequenos que gritam, choram e sorriem. Nessa sala me enchi de esperança. Lembrei que das crianças é o reino de Deus. Passei no corredor e vi a sala das mensageiras do rei. Aquelas estrelas brilhantes no reino do Senhor. Aqueles sorrisos me deu uma falta. Mas raiará novo dia de glória. Mais à frente, a sala dos embaixadores do rei. Que saudade de ver aqueles soldados de azul e branco, gritando sempre, uma vez embaixador, sempre embaixador. Vou saindo e mais à frente, recordo da MCM Jovem. Lembrei que o encontro delas é a reunião entre amigas, que juntas aprendem mais de Deus. Voltando, olho para o prédio em construção. Vejo o templo, o estacionamento vazio. Visualizei o bazar. Há dias não o temos por aqui. E nesse momento, meu coração rende graças a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Graças porque a igreja permanece de pé. Então me lembro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. E hoje eu digo um até logo. Meus irmãos, pois cremos que toda essa pandemia vai passar e estaremos juntos outra vez para louvar e exaltar ao Deus da nossa salvação. Parabéns, Primeira Igreja Batista em Socorro, pelos 53 anos. Uma igreja em aliança com a Palavra de Deus.